Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Juliana Monteiro. Vamos aqui dar início a uma revisão do nosso direito do trabalho. Vamos aqui pegar alguns pontos ligados ao direito material do trabalho e sem ter aquela preocupação de esgotar cada um dos temas. Qual vai ser o propósito desse nosso encontro? Realmente revisar, chamar a atenção daqueles assuntos que podem ser perfeitamente cobrados na sua prova e que vão ser essenciais para a sua preparação. Nós temos percebido uma coisa, depois da reforma trabalhista que notoriamente alterou uma série de dispositivos e uma série de institutos, no caso dentro do próprio direito do trabalho, não só no aspecto material como também processual do trabalho. Agora o enfoque vai ser direito material, mas a reforma trabalhista, ela realmente deve ser olhada com carinho. Se você me perguntar, a reforma trabalhista vem sendo cobrada nas provas? Muito. Eu também não posso pegar e falar só da reforma trabalhista, mas muitos aspectos ligados à reforma trabalhista vêm sendo objeto de prova. Vamos fazer o seguinte? Mãos à obra, vamos aqui para a tela e vamos organizar. Eu gosto de fazer desse jeitinho. A gente vai conversando, eu vou falando e anotando. Quem me conhece já sabe que eu sou assim, eu gosto de falando e escrevendo. Vamos na tela e a gente organiza? Então vamos lá. Quando você estiver pensando em revisar o direito do trabalho, então assim, eu vou falar sobre direito do trabalho e aí você vai lá e fala assim, olha, quando eu for pensar no direito do trabalho, pontos essenciais do estudo. Primeira coisa do seu estudo. Se você não fez, você vai fazer esta leitura. E se você já fez, olha para ver se está tudo ok. Você vai imaginar assim, na Constituição, eu tenho 3 artigos de leitura obrigatória. O artigo 7º da Constituição, ele é a base do meu chamado direito individual do trabalho. Então, toda a base do direito individual do trabalho, ele vem aqui da leitura do artigo 7º da Constituição e você vai separar a leitura dos artigos 8º e 9º para o direito coletivo. Então eu falo assim, olha, se você quer rever, só daqui você já vai ter a revisão de vários pontos. Então aqui vai vir o direito coletivo, daqui você já vai ter vários pontos essenciais para a sua preparação. A base do direito individual e a base do seu direito coletivo do trabalho. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai aqui no primeiro momento focar nessa estrutura, o direito coletivo do trabalho. Então a gente vai fazer assim, ó, separar no artigo 8º da Constituição o que vem de mais importante, separar no artigo 9º da Constituição o que vem de mais importante. Continua comigo? Vamos então fazer o seguinte. Dentro do artigo 8º da Constituição, quando você pensar nele, se você pensar assim comigo, Ju, eu queria saber dentro do artigo 8º e dentro do chamado direito coletivo do trabalho, aquele direito que fica tão esquecido, quais são pontos principais dentro do direito coletivo? Eu não vou tratar rapidamente, vem aqui comigo. Eu vou fazer assim, olha, vamos combinar uma coisa? Eu não vou ter a preocupação, até porque é uma revisão, de ir lá no direito coletivo, na base do artigo 8º da Constituição. A gente não tem aqui o propósito de esgotar o artigo 8º. Eu vou lá no artigo 8º e você está revisando, se você principalmente não leu, passa os olhos nele todo. Mas eu vou pinçar alguns assuntos essenciais para a sua preparação. Então vamos voltar na tela, vamos organizar. O que você acha essencial? Primeira coisa que eu acho essencial é você lembrar do artigo 8º no inciso 3, quando ele diz assim, ó, quem tem legitimidade para defender os interesses da categoria. Aí ele fala legitimidade para a defesa dos interesses da categoria nas mãos dos sindicatos. E aí, quando você lembrar de sindicato, você vai lembrar, se aparecer sindicato da categoria profissional. Nossa, esse nome é importante você lembrar. Sindicato da categoria profissional vai defender os interesses dos empregados. Se aparecer assim em prova. Sindicato da categoria econômica. Ora, categoria econômica defende os interesses dos empregadores. Então você tem categoria profissional, categoria econômica. Daí você já sabe também o seguinte, chamando atenção, além do nosso inciso que apareceu aqui, que foi o inciso 3, vamos também no artigo 8º da Constituição aproveitar e vamos ao inciso 5. O artigo 8º, quando a gente chega lá no inciso 5, o que ele vai trazer? Ele diz assim, ó, ninguém é obrigado
Ninguém é obrigado a quê? Ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a um sindicato. Então, ninguém é obrigado a filiar-se ou, então, a manter-se filiado ao sindicato. Então, ninguém é obrigado a, no caso, filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Então, se eu sou sindicalizado, eu também posso a qualquer momento continuar ou não diante ali daquele sindicato, sindicalizado ou não. Então eu chamei a atenção no artigo 8º, inciso 3, legitimidade dos sindicatos para a defesa da categoria e garantindo também direito constitucionalmente assegurado que ninguém é obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Daqui eu vou aproveitar agora e vou lembrar com vocês de uma coisa. Eu não estou seguindo a ordem, até porque não é o propósito, fui no 3, fui no 5 e vou voltar agora ao inciso, no caso, 4. Por que o inciso 4? Pelo seguinte, o inciso 4, ele leva a gente para as chamadas contribuições. Isso mesmo, contribuições. Aquelas famosas contribuições sindicais. Eu tive aqui, diante desse tema, alterações que foram trazidas pela reforma trabalhista. Preste bastante atenção, vamos comigo ao inciso 4. Você está me ouvindo, então o fato de você não estar me vendo, não se sinta sozinho, estamos juntos. Você está ouvindo minha voz e a gente está instrumentalizando. Fica aí comigo, ok? Então vamos lá, já eu volto, né, para a gente poder traçar alguns comentários. Contribuição sindical. Você vai lembrar de uma coisa. Quando você olhar para o inciso 4 do artigo 8º no caso da Constituição, ele vai tratar de uma contribuição prevista em lei, ok? Dica para sua prova, contribuição prevista em lei. Quando aparecer lá no comando constitucional a contribuição prevista em lei, que contribuição é essa? Que lei é essa? Essa lei aqui é a CLT, isso mesmo. Você na CLT vai lembrar do comando dos artigos principalmente 578 e 580 da CLT. CLT 578 e 580. Essa contribuição prevista em lei é aquela contribuição que é a chamada contribuição sindical. Contribuição sindical. E aí eu vou te dizer uma coisa. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição sindical, agora vem comigo, agora vem a dica. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição prevista em lei, essa que eu falei para você do 578 e 580 da CLT, essa é aquela que era obrigatória para todo mundo, isso mesmo, antes da reforma. Olha a pegadinha que pode aparecer na sua prova. Antes da reforma trabalhista, eu tenho realmente essa contribuição obrigatória para todos. Só que essa contribuição, ela era obrigatória para sindicalizados ou não, mas isso antes no caso, da reforma trabalhista. Ju, o que mudou? O que mudou não foi a questão da sindicalização. Na verdade, para esse tipo de contribuição, se a pessoa é sindicalizada ou não é sindicalizado, não é hoje o principal. O que mudou, o que você tem que ficar atento, é que a partir da reforma trabalhista, o que vai depender para saber se esta contribuição ela pode ou não pode ser descontada do empregado? Frise. Para ser descontado, tem que ter prévia e expressa autorização. Isso mesmo. Não faz diferença ser sindicalizado ou não. Você vai procurar na questão. Só posso descontar essa contribuição se houver prévia e expressa autorização. Se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado, tanto faz. O que você vai procurar para saber a partir da reforma trabalhista se essa contribuição da CLT pode ser descontada do empregado ou não pode? Para descontar, tem que ter prévia e expressa autorização. Vamos instrumentalizar voltando na tela. Então, o que você vai buscar? O 578 e o 580 dizem assim, ó, para ter o desconto ele depende de prévia e expressa, prévia e expressa autorização. Então, tem que ter prévia e expressa autorização. Antes da reforma obrigatória para todo mundo. A partir do momento que a reforma trabalhista entrou em cena, para poder descontar, tem que ter prévia e expressa autorização. Não pare por aí, agora vem uma outra dica. Outra dica. A outra dica eu vou mudar até de cor para outra dica. Vai comigo e veja o seguinte. Essa contribuição aqui que a gente trabalhou é a da CLT. Só que olha outra dica, preste muita atenção, porque podem aparecer
outras contribuições. Outras contribuições, não essa da CLT. Ai, Ju, por favor, qual a outra contribuição que pode aparecer? Vai que aparece assim uma tal de contribuição assistencial. Tá vendo como é um outro nome? Contribuição assistencial. Estou dando nomes, exemplos, tá? Aí aparece lá um outro exemplo. Por exemplo, mensalidade sindical. Mensalidade sindical. Então, outros nomes que podem aparecer. Ju, me dá um outro nome. Pode aparecer um outro? Pode. Pode aparecer assim, por exemplo, você pode estar diante de uma contribuição confederativa. Então, uma contribuição confederativa. Você reparou que o nome é diferente? Aqui eu falei assim, ó, contribuição sindical, aquela da CLT. Mas outras contribuições podem aparecer. Quais as outras para você ficar aqui, ó, de olhos bem atentos, bem ligados? Liga seu alerta aqui, ó, presta atenção. O que você vai ter aqui? Ah, vai que aparece em prova assim, contribuição assistencial, mensalidade sindical, contribuição confederativa, outras contribuições para outras, aí sim. Para você saber se eu posso ter o desconto ou não posso ter o desconto, aí você vai ter que ver se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado. Por quê? Porque eu só posso ter o desconto aí para essas, segundo o TST, o desconto, né, ele só pode aparecer para quem? Para quem é filiado ao sindicato, ou seja, para quem é sindicalizado. Então, o que vai acontecer? Aqui o TST tem posicionamento. A gente tem, por exemplo, a orientação jurisprudencial 17 da seção de dissídios coletivos. A gente tem aqui o precedente normativo 119 do TST. Então, olha a dica para vocês. Cuidado, porque aqui eu tenho essa distinção. Se aparecer aquela contribuição sindical da CLT, qual é o que se exige para que aquela contribuição da CLT, chamada contribuição sindical, o que eu preciso para ter o desconto? Prévia e expressa autorização do empregado. E tanto faz se ele é sindicalizado ou não. Agora, e se aparecer outras contribuições para as demais contribuições, aí o desconto eu tenho que ver o quê? Para as demais, se ele é sindicalizado ou não é sindicalizado, ok? Então vem aqui comigo. Então se aparecer na hora da sua prova, na parte do direito coletivo, contribuições, você já separou, hein? Veja se está falando daquela prevista em lei, se é da CLT, ou se está trazendo ali outras contribuições. Fechado? Agora vamos trazer uma outra coisa importante. Continua no direito coletivo, vamos agora no artigo 8º, no inciso 6. Sabe por que eu escolhi falar um pouco de direito coletivo? Porque ele fica meio esquecido e ele vem caindo muito nas provas. Então vamos lá no artigo 8º da Constituição, no inciso 6 agora. Vamos na tela, vamos para o inciso 6. Quando você continua comigo no artigo 8º da Constituição e agora aparece o inciso 6 no artigo 8º da Constituição, vamos lembrar de uma coisa importante? Eu vou misturar um pouco aqui do direito individual e do direito coletivo. Continua no direito coletivo. Ele diz assim no inciso 6, que é obrigatória a participação de quem? Ele diz no inciso 6 que é obrigatória a participação dos sindicatos nas chamadas negociações coletivas. Isso mesmo, o sindicato ele obrigatoriamente tem que participar nas negociações coletivas. Quando eu falo em negociação coletiva, que o sindicato obrigatoriamente tem que participar, o que você tem que lembrar quando aparecer negociação coletiva? A gente pode estar se referindo a um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo pode aparecer na negociação ou então pode aparecer uma convenção coletiva. Então veja bem, qual é a diferença do acordo coletivo para a convenção coletiva? Você já sabe que o sindicato obrigatoriamente tem que participar. Qual o sindicato que obrigatoriamente está lá participando? É o sindicato de empregados. Já vimos que sindicato de empregados é o sindicato da categoria profissional. Sindicato da categoria profissional. Quando que eu vou estar diante de uma questão de prova e vai aparecer um acordo coletivo? Você vai olhar quem está negociando. De um lado, sindicato da categoria profissional. E se do outro aparecer assim, ó, uma
ou mais empresas na negociação. Então, se na negociação tiver de um lado sindicato de empregados e do outro lado uma ou mais empresas, fechou a negociação, daí sai um acordo coletivo. Qual é a diferença básica? Olha a dica. Do acordo para convenção, olhe as partes que estão negociando. Porque se for convenção coletiva, olha agora para a convenção. De um lado você vai ver sindicato e do outro lado da negociação você também verá um sindicato. Sindicato versus sindicato na negociação. Só que de um lado vai ser o sindicato da categoria profissional, ou seja, sindicato de empregados. Do outro lado, o sindicato de empregadores, que recebe o nome de sindicato da categoria econômica. Sindicato versus sindicato. Beleza, convenção coletiva. Então daí você já tem uma grande dica para vocês, fiquem bem atentos porque eles costumam trocar os conceitos, essa é uma grande dica. Eles colocam em prova acordo coletivo e escrevem o conceito de convenção, ou vice-versa, escrevem o conceito de convenção e colocam o conceito de acordo. Abre seu olho, preste atenção. Outra coisa importantíssima, acordo coletivo e convenção coletiva, eles têm prazo máximo de vigência, isso mesmo, eles têm prazo máximo de vigência, tanto o acordo quanto a convenção. O prazo máximo de vigência de um acordo de uma convenção é de no máximo 2 anos, isso também pode aparecer, questão típica de prova, acordo e convenção valem por no máximo 2 anos. Outra coisa importante, quem entra em cena aqui, reforma trabalhista entrou em cena, pode aparecer na sua prova. A reforma diz máximo 2 anos e ela diz assim, sendo vedada a chamada ultratividade. Sendo vedada a ultratividade. Opa, se aparecer na minha prova, acordo e convenção máximo 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Se essa questão for letra da lei, você já marcou e já garantiu o seu ponto. Ju, e se essa questão não for letra da lei? Vem aqui comigo. Vindo comigo, vou te explicar rapidamente o que é a tal da ultratividade. Ultratividade, ultrapassar. O que aconteceu com a reforma trabalhista? Ela pegou um posicionamento que o próprio já tinha olhado, analisado, não causou espanto para a gente não. O que significa isso? Vamos lá objetivamente. Quando eu faço um acordo e uma convenção, ele tem que ser obrigatoriamente escrito. Tem que dizer ali o prazo de vigência. Máximo 2 anos, ok? Máximo 2 anos, não pode passar de 2. Então, eu olho o prazo de vigência. O que significa vedada a ultratividade? Acabou o prazo de vigência? Não é possível continuar cumprindo aquela norma. Acabou o prazo de vigência, as partes estão desobrigadas de cumprir a norma. Isso é vedar a ultratividade. Porque qual é a ideia da ultratividade? O TST estava fazendo assim, ó, acabava o prazo de vigência e ele estava trazendo interpretações, mandando continuar cumprindo o acordo e a convenção. Nada disso. Preste atenção na sua prova, as partes estão obrigadas a cumprir o acordo e a convenção dentro do prazo de vigência. Se vier um outro, ok, eu vou começar a contar, vou começar a cumprir. Agora, o que vai acontecer? Aquele ali, eu olho o prazo de vigência. Acabou o prazo de vigência, não foi prorrogado, não veio outro, as partes ali estão desobrigadas de cumprir. Isso é vedar a ultratividade. Produz os efeitos durante seu prazo de vigência. Combinado? Agora volta na tela comigo aqui. Vamos juntos. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês também importante, outro alerta importante. Se aparece na prova assim, a categoria ao mesmo tempo, ela firmou um acordo coletivo e ela também tem uma convenção coletiva. E os dois estão lá dentro do mesmo prazo de vigência, tudo bonitinho, tudo certo, tudo organizado do jeito que tem que ser. Se eu tenho um acordo e tenho a convenção coletiva, qual prevalece? A reforma trabalhista também entrou em cena aqui, então preste atenção também, porque a reforma trabalhista foi lá no artigo 620 da CLT e hoje a CLT ela diz assim, se tiver vigente o acordo e a convenção, o acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva. Então, aquilo que está no acordo prevalece sobre o que está na convenção. Então, cuidado, tá? Aquela ideia do mais benéfico, não é mais assim. Reforma trabalhista diz o que está no acordo prevalece sobre aquilo que está na convenção.
Ok, vamos aproveitar, já que estamos falando sobre isso. Aqui o direito do trabalho no aspecto coletivo se mistura com o direito individual e eu vou aproveitar e vou logo lhe chamar a atenção por uma coisa muito importante que já foi objeto de prova e, na verdade, vai, eu acho que tem a possibilidade de cair várias outras vezes. Com a reforma trabalhista, olha, de novo ela entrando em cena, a reforma trabalhista ela foi lá e dentro dessa ideia ela trouxe para a CLT 2 artigos, o artigo 611-A e o artigo 611-B de bola da CLT. Eles não existiam, novos foram trazidos pela reforma. O 611-A eu considero importantíssimo, leitura obrigatória para quem hoje faz uma prova, e cai a direito do trabalho. Ele traz o que nós chamamos de prevalência do negociado sobre o legislado. O que é a prevalência do negociado sobre o legislado? Ele diz, então, assim, que acordo e convenção coletiva podem prevalecer sobre a lei. Quando você pegar o artigo 611-A, ele diz, olha, um acordo e uma convenção coletiva vai prevalecer, ou seja, prevalece sobre aquilo que está escrito na lei. Quando fala prevalece sobre a lei e traz hipóteses, o rol exemplificativo, só aproveitando, acordo e convenção a gente já sabe o que é. O acordo e a convenção prevalece e pode dispor de forma diferente do que está na lei. Quando ele fala lei, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à CLT e à legislação trabalhista ordinária, ok? As leis ordinárias. Então, ele diz, o que está previsto num acordo coletivo, numa convenção coletiva, prevalece sobre a lei. Então, você vai ler com muito carinho. Se você não leu ainda, se você já leu, você vai rever o 611-A, faz parte da sua revisão da matéria, para saber que ali existe um rol que é exemplificativo, mas importante, dizendo que existe a possibilidade de um acordo ou uma convenção dispor de forma diferente do que está na lei e prevalecendo. Só que já digo logo que essa regra ela não é absoluta e essa regra então ela tem que ter o quê? Limites. Podemos assim dizer, Ju, o que seriam então esses limites? Porque do jeito que você falou, eu que não estou lembrando muito bem disso, eu não conheço, estou achando o seguinte, eu estou achando que o acordo e a convenção hoje pode mudar qualquer coisa? Não falei qualquer coisa. Vamos lá. Quais são os limites? Sem dúvida, o comando constitucional, ok? Acordo e convenção coletiva podem mudar a lei. Lei CLT e legislação trabalhista ordinária. Então, por favor, acordo e convenção coletiva não podem rasgar o que está no comando constitucional. E olha aqui o 611-B de bola. A própria CLT incluiu o 611-B e ele, com certeza, ele traz o quê? Ele diz o que é considerado objeto, no caso, ilícito de acordo e convenção coletiva. O que acordo e convenção coletiva não podem mexer, não podem dispor. Então, o que vai acontecer? Olha aqui para mim. Diante do que a gente conversou aí lá do artigo 8º da Constituição, você já reparou quantos conteúdos importantes e quanta coisa a gente já foi trabalhando ligados ao direito material? Isso implica também em modificações lá no direito individual do trabalho. Olha como um tema vai puxando ao outro. Isso mesmo, a gente vai trabalhando de uma forma rápida. O objetivo é, de fato, a gente rever termos importantes que podem ser objeto da sua prova e que vão auxiliar aqui você, numa questão e na sua aprovação. Aqui eu vou aproveitar e já que falamos em direito coletivo, volta e meia um assunto também ligado ao direito coletivo que aparece em prova é o tema greve. Vamos dar uma olhada? Quando a gente estava aqui, na verdade, abordando, vamos voltar na tela, quando a gente estava aqui abordando a ideia do direito coletivo, eu falei para vocês, para você dar uma olhada também no artigo, não só no 8º, mas no artigo 9º da Constituição. Quando eu falo do artigo 9º da Constituição, quem aparece? Aparece o direito de greve, uma coisa super importante que já apareceu inclusive em segunda fase, no caso em direito do trabalho. O direito de greve é um direito assegurado aos empregados, ok? Então o direito de greve é um direito dos empregados. Se você estiver pensando em greve
e olhar para o empregador, não foi assegurado ao empregador o direito de greve. Para o empregador não se fala em direito de greve. Existe até uma palavra que é o chamado lockout. Não sei se você já ouviu falar assim nessa expressão lockout, tá? Lockout é o nome que se dá para greve do empregador. Isso não foi aceito dentro do ordenamento brasileiro. Tanto é que eu vou dizer a vocês, para instrumentalizar a greve existe uma lei. A lei de greve é a lei 7783 de 89. Então você sai do comando constitucional, lá no artigo 9º da Constituição, e a lei 7783 de 89 é a lei de greve. Eu não falei para vocês que não é admitido greve do empregador? Se você for então no artigo 17 da lei de greve, vai dizer que o lockout ele é o quê? Vedado. Então a greve é um direito dos empregados, mas não é direito dos empregadores, combinado? Outra coisa importante que pode aparecer, estou pegando dentro do tema greve alguns assuntos que podem aparecer. Lá na lei de greve, atendendo ao próprio comando constitucional, quando você olha para a greve, algumas atividades para o efeito da greve, tem atividades para efeito da greve que elas são classificadas como atividades comuns. E algumas atividades para efeito da greve são classificadas como atividades essenciais. Primeira coisa que eu já lhe digo, pode ter greve tanto na atividade comum quanto na atividade essencial. Ju, eu queria saber quais são as atividades essenciais para efeito da greve. Então você vai lá no artigo 10 da lei de greve e o artigo 10, vamos lembrar de uma coisa? Esses artigos estão todos aqui, na lei 7783 de 89. Artigo 17, vedando lockout. Artigo 10, trazendo as atividades essenciais, combinado? E aí você vai ter que lembrar de uma coisa. Posso ter greve na atividade comum, posso ter greve nas atividades essenciais. Se ela for essencial, você vai olhar o artigo 10, quais são. Só lhe lembro logo uma coisa. Aproveita e lembra do artigo 11, que diz que se a atividade for essencial, pode fazer greve, mas não pode parar tudo. Tem que manter um mínimo de funcionamento da atividade. Você já deve ter percebido. Se tem greve de ônibus, tem que deixar minimamente alguns ônibus circulando. Se tem greve de, por exemplo, bancária, tem que deixar caixas eletrônicos. Então pode fazer greve, mas tem que deixar um mínimo de funcionamento. Outra coisa importantíssima, se a atividade for comum, tá? O sindicato tem que comunicar aos empregadores de que a greve vai acontecer. A comunicação tem que acontecer com antecedência de pelo menos 48 horas. Volta e meia se pergunta em prova. O sindicato, então, vai deflagrar a greve, já que o sindicato ele defende os interesses da categoria. Se a atividade for comum, nós temos antecedência de 48 horas. Agora, o que vai acontecer se aparecer greve em atividades essenciais? O sindicato vai ter que comunicar aos empregadores e a população também vai ter que ser comunicada. E se a atividade for essencial, a antecedência da comunicação sobe para 72 horas. Então procure na questão se ela está falando de greve em atividade comum ou em atividade essencial. E por último, para a gente sair desse viés coletivo e falar um pouco de algumas dicas mais focadas no direito individual, a última coisa que eu lhe falo quanto à greve é você olhar o artigo 7º da lei de greve, que diz que durante a greve, em regra, os contratos de trabalho, eles ficam suspensos. Então, durante a greve, o contrato de trabalho, ele fica suspenso. Se durante a greve o contrato de trabalho, ele fica suspenso, o que em regra vai acontecer? Greve vai ser sem trabalho e sem salário. Então, em regra, durante a greve, contrato de trabalho suspenso, sem trabalho e sem salário. Se você, por acaso, vem aqui comigo, tiver alguma situação ligada à greve e que mandou pagar salário, pode ter certeza, ou as partes convencionaram isso no acordo, ou teve alguma determinação judicial para tanto, porque greve é sem trabalho e sem salário, porque greve gera qual efeito no contrato? Suspensão. Pois é. Diante do que conversamos até agora, só para que você tenha ideia, eu fui lá no direito coletivo e olha quantas coisas importantes dentro do direito coletivo a gente trabalhou. Então veja, a gente foi falando de uma forma dinâmica, foi costurando um assunto no outro, mas o principal foco aqui foi, de fato, no primeiro momento, o direito o quê? Coletivo. Vamos fazer o seguinte? Eu agora
Eu vou lá no chamado direito individual do trabalho e vou pensar dentro do direito individual do trabalho alguns temas importantes. Eu realmente estou tentando focar, já que o cunho é trazer uma revisão, em alguns pontos que a reforma trabalhista trouxe para a gente. Então, eu vou trazer alguns assuntos aqui. Você já reparou que quando a reforma entra em cena, eu vou sinalizando. Então, agora eu vou fazer do mesmo jeitinho, só que agora a gente vai olhar com os olhos do direito individual do trabalho bem mais presente, pegando alguns dispositivos importantes para a nossa revisão. Vamos lá? Então, deixa eu aqui, vamos trazer uma tela em branco aqui para a gente poder continuar a revisão. Vamos juntos. Nessa revisão aqui, dentro dessa ideia, é lógico que quando a gente está falando em direito do trabalho, a gente não tem como, né, deixar de falar assim, olha, eu tenho uma relação de emprego, vamos assim imaginar. Falando em direito do trabalho, as pessoas pensam em relação de emprego. O empregado ele pode ser urbano, ele pode ser rural, ele pode ser doméstico, sem dúvidas. E aí eu falo assim para vocês dentro da ideia de uma relação de emprego. Quando você olhar para aquele que é empregado, se ele for, né, se eu estou falando de relação de emprego e eu estou falando de empregado, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, tá? Todo mundo acha que só porque vai estudar direito do trabalho, obrigatoriamente tem que abrir a CLT, né? Exatamente. Se o empregado for urbano, ele, empregado urbano, realmente a instrumentalização de seus direitos, em sua maior parte, realmente eu vou abrir a CLT. Mas sempre é bom lembrar que se ele for empregado rural, ele sendo empregado rural, os direitos do empregado rural são instrumentalizados em sua grande maioria pela lei do rural, que é a lei 5889, né, de 73, 5889 de 73. E se ele for um empregado doméstico, tá? Você, para instrumentalizar o doméstico, você tem que ir na Lei Complementar 150 de 2015. Aí você vai ver quem é o empregado urbano, quem é o rural, quem é o doméstico e a instrumentalização desses direitos. Mas sempre bom ressaltar, quando a gente fala nos direitos que estão garantidos na Constituição, tá? Os direitos constitucionais, se você for olhar para os direitos constitucionais dos empregados, você vai olhar para o artigo 7º da Constituição. Olha aqui o início do nosso papo, quando eu falei assim, ó, para o direito individual do trabalho, a base é o artigo 7º. E para o direito coletivo que conversamos, olhamos lá para o artigo 8º e 9º. Você vai ler o artigo 7º da Constituição, se você, né, não leu ainda, é leitura obrigatória, e você vai ver que ele vai falar dos direitos dos empregados urbanos, rurais e domésticos. Todos os incisos do artigo 7º se aplicam para urbanos, rurais e domésticos, e aqueles, então, voltando à fala, todos os incisos do artigo 7º se aplicam para os urbanos e para os rurais, só lembrando que se for empregado doméstico, agora sim, tá? Todos, né? Os incisos se aplicam no artigo 7º para os urbanos e para os rurais, mas para os domésticos somente os incisos que estão sinalizados no parágrafo único. Então, uma dica importante, todos os incisos do artigo 7º são 34 para urbanos e rurais, se for doméstico, só aqueles que estão lá sinalizados no parágrafo único. Aproveitando o ensejo, já que falamos de Constituição, eu quero chamar a atenção do seguinte: muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho um trabalhador que não é empregado e o nome desse trabalhador é trabalhador avulso. Ele não é empregado, o nome dele é trabalhador avulso. Ele não é empregado. Apesar dele não ser empregado, ele não é empregado. Ele não tem vínculo de emprego. Mas o que a Constituição garantiu para ele? O nosso comando constitucional, e se aparecer em prova, tá? O artigo 7º, que acabamos de mencionar, no último inciso, que é o inciso 34 da Constituição, aquele que é o empregado, aquele que é o trabalhador avulso e não é empregado, embora ele não seja empregado, o que a Constituição garantiu para ele? Ela garantiu igualdade de direitos, ou seja, igualdade de direitos entre quem? A Constituição diz, artigo 7º, inciso 34 da Constituição, igualdade de direitos entre urbanos e avulsos. Então, o que vai acontecer?
urbanos e avulsos, eles têm esses mesmos direitos constitucionais aqui garantidos para os urbanos, o trabalhador avulso também tem. Vem aqui comigo rapidamente, já caiu em prova, mas isso tem tempo que caiu, pode ser que apareça agora. Aparecer assim, assinale aquele que, embora não tenha vínculo de emprego, tem todos os direitos garantidos no artigo 7º da Constituição. Quem é aquele que não é empregado, mas tem todos os direitos como se empregado fosse, garantidos lá na Constituição? Trabalhador avulso. Ok? Preste atenção, trabalhador avulso. Então fica aqui na nossa revisão, registrado direitos dos empregados, urbanos, rurais, domésticos, mas lembrando também do avulso que não é empregado, mas tem todos os direitos garantidos no artigo 7º, como se empregado fosse. Volto agora na tela, mais algumas dicas para vocês. Uma outra dica aqui também importante para vocês. Qual é a dica importante para vocês visualizarem disso tudo? Quando eu falo em empregado, tá? Gosto também de sinalizar, vou agora lá na CLT, falando de empregado, vou falar da nossa reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela trouxe um tipo de empregado chamado, está sendo batizado, né, de empregado. Ele é um empregado diferente dos outros, chamado de empregado hipersuficiente. Quem é o empregado hipersuficiente, tá? Esse empregado que está sendo batizado de hipersuficiente, ele está naquele dispositivo que foi trazido pela reforma trabalhista, na verdade, melhor dizendo, o artigo 444 da CLT, que já existia, a reforma trabalhista foi lá e incluiu um parágrafo único. Então, na verdade, o artigo já existia, 444 da CLT, aí veio a reforma trabalhista e trouxe, então, um parágrafo único. Quem é esse empregado que está sendo batizado de empregado hipersuficiente? O hipersuficiente é aquele, tá? Que quais são os requisitos? Primeira coisa, ele precisa ter diploma de nível superior, tá? Então, para ser um hipersuficiente, diploma de nível superior. Ele que tem diploma de nível superior, mas não basta apenas o diploma de nível superior. Ao 444, parágrafo único, diz o quê? Ele tem que ter diploma de nível superior e, segundo requisito, eu tenho que olhar o salário que ele ganha por mês. Isso mesmo, o salário que ele ganha por mês tem que ser igual ou superior a 2 vezes o teto, ou seja, o limite máximo que se paga para os benefícios previdenciários. Então, ele tem que ter o quê? O salário dele, ele tem que ter diploma de nível superior e o que ele ganha por mês tem que ser igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Se ele for um empregado chamado hipersuficiente, enquadrado no parágrafo único do 444, o que muda para ele? Muda o seguinte, tá? Que aquelas disposições que a gente falou agora há pouquinho, a gente viu o 611A da CLT, quando a gente falou que acordo coletivo e convenção coletiva podem o quê? Dispor de forma o quê? Diferente da lei. A gente não viu que o acordo e a convenção, ele prevalece, né, sobre a lei? E a gente viu que a gente tem, inclusive, lógico, que observar os limites, que são aqueles limites trazidos pelo 611B. A gente falou disso agora há pouco, tá? O que muda se ele for um hipersuficiente? Se ele for um hipersuficiente, olha o que ele vai acontecer. Ele, para negociar e prevalecer sobre a lei, o hipersuficiente não precisa de acordo e convenção. Para prevalecer e negociar, ele pode negociar diretamente com o seu empregador. E aí ele pode negociar diretamente com o empregador e o que ele, no caso, negociar diretamente com o seu empregador vai constar do seu contrato de trabalho. Então, qual é a diferença? O que, na verdade, para prevalecer e dispor diferente sobre a lei, né, a partir da reforma, tem que ser por acordo e convenção de um modo geral. Se ele for um empregado hipersuficiente, quem é o hipersuficiente? Diploma de nível superior, salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários, somou os 2 requisitos, é um hipersuficiente, ele pode negociar diretamente com o seu empregador condições de trabalho e essas condições negociadas diretamente com o empregador não precisa nem de acordo e convenção coletiva. Vem aqui comigo. O empregado hipersuficiente
pode ser a questão da sua prova, ok? Então prestem atenção, se aparecer o hipersuficiente, esse é um apelido, esse nome hipersuficiente não aparece, mas ele efetivamente olhou, tem diploma de nível superior, viu um montante salarial igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários, lembra desta possibilidade e desse novo tipo de empregado, ok? Agora vamos fazer o seguinte, se eu falo de um lado o empregado, do outro lado o empregador. Se você me perguntar assim, Ju, dentro do tema empregador, você acha que tem alguma coisa para eu chamar a atenção que pode, assim, dentro do direito do trabalho aparecer numa prova? Claro que pode. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos juntos? Quando a gente olha para o tema empregador, olha o que eu posso lhe chamar a atenção dentro do assunto empregador. Dentro do assunto empregador, eu vou lhe chamar a atenção para um tema específico. Escolhi esse, tá? Esse tema que é o grupo econômico. Se aparecer um grupo econômico, você já sabe que você vai ter várias empresas reunidas. Se aparecer um grupo econômico, eu já te falo que a responsabilidade trabalhista dentre as empresas do grupo, essa responsabilidade é solidária. Então, o que uma empresa do grupo, ela deve, as outras devem junto. Isso pode aparecer em prova? Pode. Responsabilidade solidária, empresas do grupo. Anota aí. Outra coisa importante. A reforma trabalhista foi no artigo 2º da CLT, então já estou te falando, foi objeto de alteração pela reforma. Aí a reforma trabalhista foi lá no artigo 2º e no parágrafo 2º e o 3º trouxe ali alterações e novidades. Aí é que eu entro em cena, vem aqui comigo. Se aparecer grupo econômico, você já sabe que a responsabilidade é solidária, certo? Mas essa responsabilidade solidária, você vai lembrar de uma coisa, presta atenção, não basta, quando você está ali trabalhando no grupo econômico, você pega empresas, aí viu, várias empresas reunidas. Eu quero saber, porque se for grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Presta atenção. Não basta pegar pura e simplesmente o contrato social das empresas e ter mera identidade de sócios majoritários. Não basta, diz a CLT, não basta a mera identidade de sócios majoritários. O que tem que ter? A mera identidade por si só não serve, mas ela é um indício. Eu tenho que ter um atuar conjunto entre essas empresas. Grave essas palavras. Atuar conjunto, a comunhão de interesses. Não basta a mera identidade de sócios majoritários, tem que ter um atuar conjunto entre as empresas, uma comunhão de interesses. Aí, a responsabilidade entre as empresas, ela realmente constatada do grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Combinado? Então, volta aqui comigo. Vou agora escolher um outro assunto para a gente abordar, como o nosso objetivo é fazer uma revisão, eu estou escolhendo alguns assuntos. Vamos fazer o seguinte. Se a gente for falar do tema contrato de trabalho, Ju, você acha que dentro do tema contrato de trabalho pode aparecer dentro do tema contrato de trabalho algum assunto assim que você acha que é importante para a prova? Claro que pode aparecer. Contrato de trabalho, se você quiser dar uma olhada na CLT, o capítulo começa no artigo 442 e vai a partir do 442 e seguintes da CLT. Aqui, na verdade, eu vou destacar duas coisas para vocês que eu acho que pode aparecer na sua prova. A primeira delas, o artigo 443, ele sofreu uma alteração com a reforma trabalhista e foi incluído o artigo 452-A da CLT. 443 foi alterado, 452 é novo. Então, a reforma trabalhista foi lá e trouxe um tal contrato, vê se você já ouviu falar, um contrato intermitente, O que é o contrato intermitente? Esse contrato intermitente, ele pode aparecer para a gente na prova. Ele veio como uma coisa nova dentro da relação, aqui nossa. O que é o tal contrato intermitente? O 443, ele vai explicar para a gente o que é o contrato intermitente e aí ele vai entrar em cena. O 443, tanto no caput, quando fala do contrato intermitente, é um contrato de trabalho intermitente, e o parágrafo 3º também define o que é. Deixa eu só lhe falar uma coisa no contrato intermitente. Olha aqui para mim. Você já anotou aí na tela, 443, caput, parágrafo 3º da CLT. Escuta,
Intermitente não é uma coisa assim, acontece, não acontece, acontece, não acontece. A intermitência traz aquela coisa assim, ó, intermitente. O que é o contrato intermitente? Ele é empregado, portanto, ele é empregado, é subordinado, mas tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha. É isso mesmo, olha a intermitência, trabalha, não trabalha, trabalha, não trabalha. Quando ele trabalha, ele recebe. Quando ele não trabalha, ele não recebe. Ju, quem vai aceitar? Não importa quem vai aceitar, é você saber que tipo de contrato que é. Esse contrato é bom ou ruim? Não importa agora. Pode ser contratado assim? Pode. Quem é contratado no contrato intermitente sabe exatamente que está sendo contratado para esse tipo de contrato, porque ele é todo diferente. Ju, me dá um exemplo? Dou vários. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vedada contratação de aeronautas. Tirando os aeronautas, você pode imaginar vários exemplos aqui para o contrato intermitente, combinado? Tá. Ju, como é que, se o contrato é intermitente, tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha, como é que ele vai saber quando que ele tem que trabalhar? Pois bem, então vamos voltar na tela, vamos organizar. Eu já disse assim para vocês, ó, para esse tipo de contratação, é vedado para contratação de aeronautas. Tirando os aeronautas, eu posso ter o quê? Eu posso ter qualquer exemplo aqui que você imaginar. Tá bem, Ju, se tem hora que ele trabalha, tem hora que ele não trabalha, como é que eu vou saber mais sobre o contrato intermitente? 452A da CLT. Quando você chegar no 452A, ele vai trazer algumas regrinhas para a gente desse contrato intermitente. Já falo, a contratação é expressa e por escrito. Então, eu tenho que saber que essa pessoa está sendo contratada no contrato intermitente para ele saber que esse é o tipo de contratação todo especial. O 452A diz assim, já que quando eu preciso da pessoa, eu chamo, o parágrafo primeiro diz assim, empregador, quando você precisar, então, do empregado, você vai ter que comunicar a esse empregado que você precisa dele, tá? Então, essa comunicação, ela tem que ser feita com a antecedência de, no mínimo, ou seja, pelo menos, tem que ser 3 dias corridos de antecedência. Pelo menos 3 dias antes de eu precisar dele, eu tenho que chamar. Aí eu já te falo logo, eu vou mudar a ordem dos parágrafos só para você entender. O parágrafo 3º do 452A diz assim, ó, ele pode recusar. Ele pode recusar? Pode. Se ele pode recusar, admite a recusa, né? Ele pode ter a recusa, ok? Então eu tenho que ter um prazo para ver o que ele vai responder, para ver ali diante daquela situação. Pode recusar? Pode. Juiz, se ele falar eu não vou, descaracteriza o contrato? Não, não descaracteriza. Agora volta ao parágrafo 2º, que eu já disse para você que ele pode recusar. Então, na verdade, o empregado, quando ele recebe essa comunicação, o empregado, ele na verdade tem um prazo para responder. Qual é o prazo que ele tem para a sua resposta? O prazo que ele tem para dizer se vai ou não é de 1 dia útil. Ele tem 1 dia útil para dizer se aceita ou não aceita. Ju, ele pode recusar? Pode recusar, ok? Então, não tem problema nenhum, ele pode dizer sim, eu vou, ou então ele vai falar não, eu não vou. Agora preste atenção. E se ele não disser nada? O parágrafo 2º diz, se nesse prazo da resposta ele ficar em silêncio, preste muita atenção, o silêncio é igual a recusa, tá bem? Se ele não falar nada, ele tem um prazo para responder e ele fica quieto, silêncio é igual a recusa. Por que o silêncio é igual a recusa? Porque o parágrafo 4º desse artigo diz que se ele diz que vai e não aparece, não apresenta um motivo muito forte e muito justo, tem uma multa bem pesada que ele vai pagar. Ju, aonde está tudo isso? Isso aqui está lá no artigo 452A da CLT, eu estou chamando a atenção porque se você não conhece, para você olhar para ele. Vem aqui comigo então, rapidamente. Eu levei vocês no contrato intermitente, pode ser questão da sua prova. O contrato intermitente, ele só ganha pelo que ele trabalha. Quando você continuar a leitura, se você não conhece ainda, você vai ao 452A. Se agora não está lembrando muito, vai de novo. O seu objetivo agora é revisão. Vai no 452A, ele vai dizer, ó, ele tem os direitos trabalhistas, mas na proporção do tempo que ele trabalha. Então, ele só trabalha se ele recebe. Olha o seu artigo e você vai visualizar esta nova modalidade de contratação que veio pela reforma trabalhista e pode cair na sua prova. Combinado? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos por um outro tema. Vamos falar um pouquinho agora do assunto ligado à duração do trabalho. Isso mesmo. Se você estiver dentro do tema duração do trabalho, você fala assim, Ju,
dentro da ideia de duração do trabalho, você acha que pode aparecer assim algum assunto ligado à duração do trabalho para eu chamar a atenção assim, mais importante para mim? Eu falei, pode, tá? Duração do trabalho remete para um capítulo da CLT que começa no artigo 57 e vai a partir dos 57 seguintes da CLT. Se você não está lembrando, o que é duração do trabalho? Vou escolher alguns assuntos, tá bem? Primeiro deles que eu lhe chamo a atenção vai envolver o artigo 4º da CLT e o artigo 58 da CLT. Por quê? Porque, primeiro destaque que eu faço a vocês, tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição do empregador. Um assunto que vem aparecendo muito em prova, muito mesmo, é o seguinte. A CLT diz que tempo à disposição do empregador equivale a tempo de serviço prestado. Já vou logo te dizer, preste muita atenção. O artigo 4º, com a reforma trabalhista, o artigo 4º, ele ganhou um parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º veio trazendo uma série de coisas que não são consideradas como tempo à disposição. Isso mesmo. Então, preste atenção. Leia com muito carinho. Vem aqui comigo. Leia com muito carinho o parágrafo 2º do artigo 4º da CLT. Por quê? Porque muita coisa que era considerado tempo à disposição do empregador deixou de ser considerado tempo à disposição. Eles estão amando cobrar isso em prova. Fala assim, o empregado ficou depois do horário por culto religioso na empresa. Isso não é tempo à disposição, não gera hora extra, não tenho que pagar por isso. Estava chovendo muito, mais condições climáticas, estava muito perigoso, eu saí muito tarde do trabalho. Nada disso. Olhe para o parágrafo 2º do 458, nada do que está lá pode ser considerado tempo à disposição. Está aparecendo muito em prova e fica atento para isso. Tempo à disposição, muita coisa que era tempo à disposição, com a reforma trabalhista deixou de ser. Volta na tela comigo, vamos lá. Ju, você acha que dentro do assunto tempo à disposição, você acha que outra coisa pode aparecer? Acho. Aqui eu não falei que isso também interfere no artigo 58 da CLT? Pois bem, eu não sei se você lembra de um assunto denominado horas in itinere, tá? As horas in itinere, a gente escreve itinere, mas se falava itinere, na hora que você pegava o deslocamento de um empregado, dependendo do tipo de deslocamento que esse empregado tinha, essas horas podiam, do verbo não podem mais, ser consideradas como horas in itinere. E se por acaso, no deslocamento que ele fazia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, essas horas fossem consideradas in itinere, aquilo fazia parte da jornada. O que aconteceu com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela acabou trazendo o fim desse instituto. Por quê? Porque hoje, quando você for olhar o artigo 58 da CLT, você vai ver que ele tem parágrafos. Quando você for ler os artigos, os parágrafos do artigo 58 da CLT, por que hoje não tem mais horas in itinere? Vem aqui comigo, eu vou te dizer por quê. Porque hoje o artigo 58, lê o artigo 58, os parágrafos, ele vai dizer assim, olha ali, parágrafo 2º, 3º, por ali, porque teve um que teve modificação. O artigo 58 diz, só conta na jornada quando ele efetivamente chegar no local da prestação de serviço. Qualquer tipo de deslocamento que ele tenha não faz parte da jornada, só conta quando ele chegar o quê? Efetivamente no local da prestação de serviço. Com isso, as horas em itinerário, acabaram. Não se fala mais nisso, só conta na jornada quando ele, efetivamente chegar no local da prestação de serviço. Volta comigo aqui na tela. Dentro de duração do trabalho, Ju, além disso, você acha que eu tenho aqui quanto ainda, mais algum tema, mais alguma coisa aqui que você pensa assim, ligada à duração do trabalho que eu possa estudar? Tem. Peraí, lembrei de uma coisa agora que eu acho que pode ser a questão da sua prova, eu vou te dizer qual. Quando você olha para a duração do trabalho, tá? Eu queria que você pensasse o seguinte, eu tenho um assunto que volta e meia eles cobram em prova, que são os intervalos. Aí tem o intervalo, que é a hora do almoço. O intervalo que é a hora do almoço é chamado de intervalo intra-jornada. Esse intervalo que é o intra-jornada,
ele está no artigo 71 da CLT. Você, quando olha para o artigo 71, você vê lá qual é a regra, né, do intervalo intra-jornada, que é a famosa hora do almoço. Por que eu acho que pode cair? Porque esse artigo 71, o parágrafo 4º, ele teve sua redação alterada pela reforma trabalhista. Que alteração é essa? Essa alteração do parágrafo 4º diz assim: imagine, por exemplo, que o empregado ele tinha direito a ter lá 1 hora de almoço. E aí o empregador, ele reduziu o tempo de almoço do empregado, mas não fez do jeito que a lei permite, ok? E aí o que acontece? Uma coisa está na lei e outra foi o que efetivamente aconteceu. Ju, por que você está dizendo isso? Tá lá, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, pelo artigo 71, uma pessoa que trabalha mais do que 6 horas por dia, se ela tem uma jornada de trabalho de mais do que 6 horas por dia, essa pessoa tem a hora do almoço de no mínimo 1 hora. A gente já falou, por exemplo, do artigo 611-A da CLT, que diz que prevalência do negociado sobre o legislado. Pode existir um acordo ou uma convenção coletiva e por acordo ou convenção, por exemplo, eu posso ter a redução dessa hora de almoço validamente para 30 minutos. Desde que eu tenha o quê? Melhor dizendo, eu posso reduzir desde que eu assegure pelo menos, no mínimo, 30 minutos. Então, eu posso reduzir, se for por acordo e convenção, eu posso reduzir a hora de almoço para 50 minutos, 40 minutos, desde que, no mínimo, eu assegure o quê? 30, ok? Quando você olha para essa redução, eu vou explicar uma coisa para vocês. Lembrando que se ele for, né, o hipersuficiente, aquele que é o hipersuficiente que a gente já viu, ele pode reduzir, e essa redução pode ser por um acordo entre ele, empregado, e o seu empregador, e isso pode constar do seu contrato de trabalho. Tirando isso, eu pergunto para você o seguinte: se aparece na prova uma situação em que o empregador ele não fez por acordo e convenção e não era hipersuficiente para poder constar do contrato, o empregador fez o seguinte: empregado, faz o seguinte, você tem por lei no mínimo 1 hora. Você vai lá, empregado, e você se vira nos 30, porque eu só vou dar 30 minutos para você de intervalo. Mas como? Olha só, se vira, né? Come meia hora, volta para trabalhar. Ele não fez, empregador, não fez acordo, não fez convenção, ele fez errado, fez da cabeça dele. Quando ele faz errado, o que mudou com a reforma? Diz assim: esse empregado tem direito de receber a parte que lhe foi suprimida do intervalo. Essa parte que foi suprimida do intervalo, deixando claro uma coisa: se eu reduzir e deixar 30 minutos, mas fiz por acordo ou convenção coletiva, tá certo, não tem nada de errado. Se ele é hipersuficiente e negociou diretamente com o seu empregador, não tem nada de errado. E aquele empregador que virou da cabeça dele falou: se vira, come em 30 minutos e volta a trabalhar. Tá errado, porque não fez da forma que a lei permite. Então, se tiver errado, vai ter que pagar a parte suprimida do intervalo. Essa parte suprimida, se ele só deixou a parte usufruir 30 minutos, né, da cabeça dele, então ele surrupiou os outros 30 minutos que a parte tinha direito, então essa pessoa vai receber a parte suprimida que falta, os outros 30, por exemplo, acrescidos de 50%. Só que isso aqui não tem natureza salarial, isso aqui tem natureza indenizatória, tá? Com natureza indenizatória. Bota no bolso, é seu, mas a natureza é meramente indenizatória. Ju, então você acha que dentro de duração do trabalho, esses são pontos importantes? Acho sim. Acho que dentro de duração do trabalho, esses são assuntos que a banca gosta e que pode aparecer. Lógico, eu escolhi alguns temas. Antes da gente finalizar, vamos fazer o seguinte, vamos aqui... alguns momentos finais da fala, mas para a gente poder trazer alguns outros pontos que eu acho que podem aparecer para vocês. Me lembrei aqui, dentro de duração do trabalho, se aparecer compensação da jornada. Me dá uma vontade de falar disso. Vai que seja assim, ó, compensação da jornada. Eu não costumo ignorar os meus sinais e as minhas intuições. Vai que aparece uma compensação da jornada, por exemplo, e aí você tenha que trabalhar com o conteúdo do artigo 59 da CLT. Está dentro de duração do trabalho. Se aparecer, por exemplo, na nossa prova, diz que estamos diante de um banco de horas. Pode aparecer um banco de horas? Pode. Você tem que ver
qual é o limite de compensação do banco de horas. Por quê? Porque se o limite para compensação dessas horas for o limite anual, um banco de horas para compensar nos 12 meses, tá? Como pode ser a pactuação do banco de horas? Ele só pode ser pactuado por acordo coletivo ou convenção coletiva, ok? Agora, tome cuidado, porque se aparecer um banco de horas semestral, isso mesmo, e aí eu possa vir a compensar as horas ao longo do limite de 6 meses. Esse aqui, ele admite, tá? Admite acordo individual. O que é acordo individual? É aquele acordo feito entre o empregado e o empregador. Não precisa ser necessariamente por acordo ou convenção. Então, olha a dica para vocês. Se o banco de horas for anual, só por acordo ou convenção coletiva a pactuação. Se for semestral, aí eu posso fazer, claro, por acordo ou convenção, mas admite também o acordo na modalidade o quê? Individual entre empregado e empregador. Só lembrando que o artigo 59, ele também admite a compensação, aliás, a compensação, quando eu pensar em, por que a pessoa escreve várias vezes errado? Vai, Ju, vamos embora. Compensação, agora foi. Aí a compensação, se ela for mensal, ou seja, se for uma compensação dentro do próprio mês em que ele trabalhou a mais e vai compensar. Posso dizer uma coisa para vocês? Dica. Se aparecer uma compensação mensal, o artigo 59 diz, se a compensação for mensal, eu admito até, ela admite que haja o quê? Que haja uma previsão e ela pode ser até tácita. Pode ser tácita. Como assim admite a forma tácita? Eu não escrevi, eu não fiz acordo, eu não fiz convenção, eu não fiz expressamente um acordo individual, mas tacitamente, tudo que ele trabalhou a mais eu compensei dentro do mesmo mês que eu não trabalho em outros dias. É admitido? É admitido. Vem aqui comigo. Nós estamos naqueles momentos finais, acabando assim a nossa revisão, que eu escolhi alguns temas para vocês. Aí aqui, agora eu vou dar 2 dicas separadas para vocês, que são as dicas finais para fecharmos nosso encontro. Uma delas vai estar ligada a salário e remuneração. Vamos só instrumentalizar, fica mais fácil a gente ir conversando e eu deixar anotado. Se você me perguntar assim, Ju, você acha que dentro do tema salário e remuneração, você acha que dentro de salário e remuneração tem assuntos assim importantes? Vários, tá? Já te digo, o capítulo começa no artigo 457 e vai do 457 ao 467 da CLT. E aqui eu quero lhe chamar a atenção de uma coisa. O artigo 457, quando ele fala de salário, e aqui eu quero que você preste atenção, tá? Salário sai do bolso do empregador para o bolso do empregado. O parágrafo 1º traz parcelas que integram o salário. E aí ele vai falar que integram o salário. Aí vai dizer, integram o salário, aí o parágrafo 1º do 457 vai dizer, integra o salário, né, a importância fixa que foi estipulada, o valor que você combinou, integra o salário, gratificações, que são gratificações legais que ele venha receber, tá? E integra o salário se ele receber comissões. Então, se aparecer em prova o valor que foi combinado, gratificações legais e comissões, elas integram o salário, elas possuem natureza salarial. Só que muito cuidado, porque pode aparecer na sua prova, e vem o parágrafo 2º, parcelas que não integram o salário. E aí, como elas não integram o salário, elas não têm natureza salarial. E é aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Porque aqui vão aparecer situações como, vai falar lá no parágrafo 2º, vem aqui comigo, vai dizer assim, se a pessoa, por exemplo, ganhar diária de viagem, ajuda de custo, o auxílio para refeição, sabe? Mas não pode ser em dinheiro. Tô falando pode ser alimentação ou ticket, dinheiro não, tá? Mas aquela ajuda para refeição, nada disso tem natureza salarial. Então preste atenção, se a pessoa receber
diária para viagem, ajuda de custo, auxílio para refeição vedado pagamento em dinheiro, prêmio, nada disso tem natureza salarial. Se você olhar para mim, dentro dessas pagas aqui, pensar, Ju, você falou que prêmio não tem natureza salarial. O que é prêmio? Aí você vai olhar o parágrafo 4º, porque o parágrafo 4º diz prêmio. O prêmio, ele pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser serviço. E você recebeu um prêmio por algo que você se destacou, que você teve ali um merecimento, que você foi por uma produtividade, você se destacou e você ganhou um prêmio. O prêmio pode ser em serviço, o prêmio ele pode ser, né, uma viagem, o prêmio pode ser dinheiro, o prêmio pode ser né, alguma coisa que você tem ali, bens, serviço, um carro, uma viagem, um dinheiro, e o prêmio não tem natureza salarial. Volta e meia eles trabalham com isso. Certo? Então, muita coisa que tem, o que não tem natureza salarial. Vale lembrar também que quando você olha para o que não tem natureza salarial, o artigo 458, ele tem um parágrafo 2º, tá? E esse rol também aqui do parágrafo 2º, se o empregador, qualquer coisa que tiver no parágrafo 2º do 458, que apareça na sua prova, diz que o empregador fornece, todo esse rol aqui, qualquer coisa que tiver no parágrafo 2º do 458, daquilo ali, aquilo também não tem natureza salarial, também não faz parte do salário. Coisas que são importantes para a gente aqui, bem relevantes. E a última dica, e a gente vai fechar com ela, vai vir ligado aqui, dica final, momento final. Então vamos nós. Ligadas à extinção do contrato de trabalho. Essas dicas finais ligadas à extinção do contrato, primeira coisa que eu lhe chamo a atenção, a extinção do contrato de trabalho, o capítulo começa no artigo 477 e vai do 477 e seguintes da CLT. O 477 foi um artigo que sofreu grandes alterações com a reforma trabalhista. Nessa alteração com a reforma, a primeira coisa que eu lhe chamo a atenção, hoje o pagamento das parcelas decorrentes da extinção e toda a entrega, né, da documentação, esse pagamento, né, das parcelas é feito dentro da própria empresa. Não se fala mais em homologar em sindicato ou Ministério do Trabalho, a CLT diz tudo feito dentro da própria empresa, certo? Aí quando você chegar no 477, no próprio 477, vá ao parágrafo 6º. O parágrafo 6º, ele traz o prazo para pagamento das parcelas da extinção. E ele diz assim, qual é o prazo que o empregador tem para pagar as parcelas da extinção? 10 dias. Antes tinha diferença, agora é tudo igual. 10 dias a contar da onde? Do término do contrato de trabalho. 10 dias a contar do término do contrato de trabalho. Uma grande dica para vocês aqui, preste muita atenção. Isso aqui já caiu na sua prova e é a posição da banca, tá? Que é da FGV aí, dica grande para vocês. Esses 10 dias, muita atenção se o aviso prévio da pessoa for indenizado. Porque se o aviso for indenizado, como faz para contar os 10 dias pela sua banca? O número de dias de aviso prévio pode ser de no mínimo 30 dias e o aviso prévio pode ter um lapso temporal proporcional ao tempo de serviço, sendo indenizado de no máximo 90. Aviso prévio indenizado, mínimo 30, máximo 90 dias. Para a banca, preste muita atenção, já caiu na sua prova e aí fica, né, dentro das suas dicas finais. Cuidado porque o prazo para pagamento ele é de 10 dias do término do contrato. Se seu aviso prévio for indenizado na questão, pode ser de no mínimo 30, no máximo 90 dias. O que eu faço para contar esses 10 dias? Primeiro, eu tenho que fazer a chamada projeção do aviso prévio. Por exemplo, se eu tenho um aviso prévio de 33 dias, antes de contar os 10, eu projeto primeiro os 33 dias de aviso prévio, só depois eu conto os 10 dias. Projeta, eu tenho 42 dias de aviso prévio. Primeiro faz a projeção do número de dias e só depois você vai contar os 10 dias para pagamento. Ju, se você disse que essa é a posição da banca, se o aviso é indenizado, primeiro eu projeto o aviso prévio para depois contar os 10 dias, deixa eu ver se eu entendi. Se uma pessoa tem, vem aqui comigo, um aviso prévio de 90 dias e são 10 dias a contar do término do contrato, vê se eu entendi se cair na minha prova.
eu vou ter que projetar os 90 dias do aviso prévio e só depois eu conto os 10 dias para saber até quanto ele pode pagar. Meu empregador pode ter até 100 dias para pagar as parcelas da extinção, pela posição da banca, sim. Então, olha só, 10 dias para pagar as parcelas da extinção a contar do término do contrato. Aviso indenizado, primeiro projeto o número de dias e depois eu conto os 10 dias. Assim é o posicionamento da sua banca. E se eu não pagar as parcelas da extinção dentro do prazo, o próprio 477 tem um parágrafo 8º e vai dizer, se isso acontecer, volta na tela aqui para a gente fechar. E o que vai acontecer? Se não for pago dentro do prazo, o parágrafo 8º diz, o empregador vai ter que pagar uma multa. A multa do 477. Vem aqui comigo. A gente tinha aqui o propósito de chamar a atenção de alguns tópicos dentro da matéria. Então, são muitos assuntos dentro do direito do trabalho. Eu escolhi alguns temas e fique tranquilo. Porque sabe o que vai acontecer? A gente sempre tem algumas revisões que a gente faz de véspera, então a gente tem um monte de coisa aqui. A gente ainda vai falar de muito mais coisas. Eu escolhi alguns para essa nossa revisão aqui e espero que seja útil e que você tenha aproveitado bastante e que daqui venha alguma questão da sua prova. Eu fico por aqui, boa prova e até a segunda fase.